Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, eu quero te acolher com muita alegria neste nosso culto da reforma da igreja. Nesse dia 31 de outubro, mais uma vez nós estamos aqui para festejar essa data tão importante. E nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho e sou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem pior, triunfará na luta. Sem número os demônios vêm, querendo exterminar-nos. Sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o Rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder e tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança. Quero te convidar para, nesse instante, confessarmos a Deus as nossas culpas, e assim nós confessamos. Misericordioso Deus, nessa data em que nós lembramos a reforma da Tua Igreja, nós lembramos também que dentro dessa história nós também erramos, e quando nós erramos nós pedimos perdão. Por isso, perdoa-nos, Senhor, pelas pessoas que magoamos, pelas dificuldades que criamos em colocar os dons a serviço da Tua Igreja, por nem sempre seguirmos os Teus ensinamentos. Nós confiamos no Teu perdão e por isso nós clamamos cantando. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. A palavra da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus,
Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Com essas palavras, eu anuncio o perdão dos teus e dos meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esse Deus que nos perdoa, rendemos o nosso louvor, cantando. Para termos um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por este dia em que celebramos o aniversário da Reforma, um evento importante para a história da Igreja. Te pedimos que através da tua palavra, assim como há 504 anos atrás, a tua verdade possa ser redescoberta e novas reformas continuem trazendo libertação para a tua Igreja, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso libertador. Amém. Vamos aclamar o Evangelho de Nosso Senhor segundo João, capítulo 8, versículos 31 a 36, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Graça e paz a todos. Eis um texto conhecido, usado por muitos que o citam e talvez sem se darem conta do que está por detrás destas palavras. Penso que não podemos usá-lo se não estamos cientes de que é a vida que está em jogo, e a vida precisa ser preservada e valorizada,
e não negligenciada. O Evangelho deste domingo nos faz refletir sobre a verdade, sim, mas a verdade não existe sem a liberdade e a justiça. Portanto, o trinômio verdade, liberdade e justiça andam de mãos dadas, estão, por assim dizer, conectados. E esta libertação nos engaja em favor de uma vida com justiça e dignidade para todas as pessoas. Se, pois, guardarmos, obedecermos sua palavra, seremos seus discípulos. Conhecer e praticar, isso é fundamental. E o fruto para quem faz isso é conhecer a verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida. A verdade, só a verdade, de fato liberta. Nos liberta por dentro, porque às vezes a pessoa se diz livre, mas por dentro ela está escrava de seus vícios e de suas mazelas. A verdade nos liberta e nos coloca a serviço da vida, em direção ao encontro das pessoas, para que elas encontrem em nós testemunhas da verdade que propaga a vida e que prega um Deus de Jesus que é misericordioso, benigno, ajudador, salvador, libertador, enfim. Hoje, no dia da Reforma luterana, somos conclamados a seguir o Mestre, seguir sua palavra, ficar firme nela. Em resumo, praticar a palavra que Jesus anuncia. Ser, pois, discípulo, discípula de Jesus, não é apenas gostar dele, admirar o que ele fez, mas é especialmente praticar o amor que ele revelou, o amor de Deus, a compaixão pelas pessoas. É praticar a justiça, é lutar pela paz, é defender o meio ambiente, é acolher o outro, é defender a igualdade entre as pessoas. Essa é, pois, a liberdade que de fato nos liberta. Liberdade não como uma ideia, mas como pessoa. Jesus. Aquilo que ele falou, viveu e anunciou. Isso é o que devemos viver em nossa vida de fé. Tudo mais é blá blá blá. Livres para ser, livres para amar, livres para perdoar, livres para viver um mundo justo, fraterno e irmão. Que o Deus vivo tenha compaixão de nós e nos ajude a sermos livres como Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Como pessoas cristãs, é imprescindível que pratiquemos o discipulado, que nada mais é do que o seguimento, é tornar concreto, palpável, real
aquilo que sai da boca. É a prática da palavra pressupõe sempre uma ruptura com aquilo que não está a serviço da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui precisamos deixar claro que o conceito de verdade não é apenas teórico, mas é a vida na sua integridade, na sua inteireza, onde a busca pelo bem comum se torna a prioridade principal. E a verdade de que fala João é a verdade encarnada numa pessoa, não uma pessoa qualquer, mas na pessoa de Jesus. Ele não apenas proclama a verdade, mas ele a incorpora, ele a encarna. Ele é verdadeiramente Filho de Deus. Ele é a verdade que liberta do pecado. Ele é o nosso Deus libertador. Aqui os judeus não entendem e dizem: como podes tu dizer que seremos livres? Então talvez seja relevante lembrar o texto do início do capítulo 8 da mulher adúltera, que é defendida por Jesus. Ao escutar a acusação dos homens piedosos e enfurecidos, ele, Jesus, contesta com autoridade, dizendo: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E então começou a debanda. Um a um se retirou, e ficou somente Jesus e a mulher. E após o diálogo com a mulher, Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém me condenou, respondeu ela. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Por fim, Jesus proclama agora no Evangelho de hoje: seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade para a qual Jesus chama seus discípulos é liberdade para que tenham vida, para que a vida que salva, para a vida digna que liberta. Termino dizendo que liberdade é viver a fé e da fé em Cristo. Ao chamar para segui-lo, para que permaneçamos na sua palavra, ele desafia a vivermos o Evangelho que se baseia no amor de Deus. A verdade de Cristo é a verdade do seu amor, a verdade do novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus nos ajude a permanecermos na sua palavra, para que possamos praticá-la em nosso dia a dia. Lembremos daquilo que Lutero descobriu em meio aos seus medos e temores. Deus nos ama e nos perdoa. Fiquemos livres e não pequemos mais. A verdade de Deus te liberta em Cristo Jesus. Permanecemos firmes neste Evangelho, hoje e sempre. Amém. Para aceitar ou rejeitar,
Compartilho contigo que as ofertas deste domingo, elas são destinadas para o trabalho na comunidade. Que Deus abençoe dádivas, que Deus abençoe doadores. Lembra ainda que a comunidade sempre está de portas abertas para receber também ajuda, especialmente de alimentos para nós repassarmos para as pessoas mais necessitadas. Que assim tu possas ofertar sempre com alegria no teu coração. Lembra ainda que os nossos cultos continuam todos os domingos às 9h30 na comunidade do centro, e no segundo domingo, também às 9h30, na Fazenda São Borja, e no terceiro domingo às 10h, no ponto de pregação do Campestre Orfeu. Venha, você é o nosso convidado, a nossa convidada. Gratidão a Deus, a família e as comunidades e paróquias por onde passei durante esses 37 anos de ministério pastoral. Gratidão à comunidade de São Leopoldo, que me elegeu como um dos seus pastores em novembro de 2016. Gratidão ao presidente da época, Sr. Paulo Nunes, e demais membros do presbitério. Gratidão pelos 5 anos que aqui estivemos servindo esta comunidade. Somos gratos e pelo apoio permanente que recebemos dos presbitérios, pontos de pregação e grupos que coordenamos nesse período. Gratidão pelo convívio, pelo aprendizado, pela oportunidade de estar com os membros da comunidade. Guardamos e levamos em nossos corações momentos que marcaram nossa estada aqui nesses 5 anos. Gratidão aos colegas que aqui tive, às gurias da secretaria e à zeladoria, ao presbitério atual, na pessoa da sua presidente, a Elisabetta Kannenberg, a nossa estimada Beta. Gratidão pelo Instituto Rio Branco, pelo seu exemplar trabalho na área da educação e pelas vezes que pude participar de reuniões, encontros e celebrações. Não estamos nos despedindo, embora eu encerre as atividades como ministro pastor com vínculo. Iremos continuar por algum tempo como membro da comunidade, participando de alguma atividade, mas de fato como membro e não mais como pastor da comunidade. Continuamos, pois, juntos em espírito e oração. Na secretaria, vou deixar o nosso telefone, que continuam os mesmos, e também o endereço, caso alguém queira nos visitar em Novo Hamburgo. Abraços virtuais nossos, da Selene e meus, mas abraços de coração. Muito obrigado. Convido para orarmos. Deus de amor, nós te agradecemos pela liberdade que só a tua verdade nos traz. Te pedimos, Senhor, que a tua igreja se mantenha fiel na tarefa de seguir buscando por essa verdade, estando sempre em constante reforma. Pedimos pelas autoridades em todo o mundo para que suas decisões, baseadas na verdade que liberta, promovam vida digna e justa para toda a criação. Intercedemos pelas pessoas com dificuldades ou necessidades. Lembramos das pessoas doentes, acamadas, em tratamento ou em recuperação.
pessoas desanimadas, pessoas enlutadas, pessoas desabrigadas, desempregadas ou com dificuldades financeiras, pessoas que sofrem desrespeito, injustiça ou violência. Dá, Senhor, a cada uma, aquilo de que necessita: saúde, boa companhia, tratamento, ânimo, sustento, esperança, fé, vida digna e paz. Hoje, em especial, queremos agradecer pelos 37 anos de atividade ministerial do pastor Vilimar Kist. Agradecemos porque tu escolheste e o chamaste para te servir através do ministério ordenado na ISLB. Te pedimos, Senhor, continues cuidando e amparando o pastor Vilimar, sua esposa Selene e também toda a família que serviu e segue servindo ao seu lado nessa bonita caminhada. Abençoa-os, Senhor, nesta nova etapa da vida. Tudo mais entregamos a Ti na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a verdade te liberte do egoísmo e te dê olhos para ver ao teu redor. Que a verdade te liberte do preconceito e te dê um coração disposto a amar e respeitar aquele que é diferente de ti. Que a verdade te liberte da autossuficiência e te dê fé para confiar na graça de Deus. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e libertos, sirvamos ao Senhor com alegria. Um abraço e até domingo que vem. Conosco fica fiel Jesus, pois já morreu no dia a luz, que não se apaga.